Então, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Cantor, é um imenso prazer dar a todos aqui as boas-vindas à defesa de mestrado da candidata Bruna Santos Silva. Essa defesa pública é parte dos requisitos para a obtenção de título de mestre em Ecologia do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a Bruna desenvolveu sua dissertação de mestrado intitulada Mudanças na pesca artesanal com os botos e o papel das interações cooperativas entre pescadores, sob a orientação da professora Natália Hanazaki, aqui presente, professora permanente do programa, e sobre a minha orientação como professor colaborador do mesmo programa. A Bruna trabalhou nesse mestrado de forma presencial e remota nos últimos 2 anos e meio, portanto, antes e durante a pandemia. Então, hoje nós temos a honra de contar com a presença da comissão examinadora, composta principalmente pelo membro titular, professor Dr. Paulo César Simões Lopes, da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela professora doutora Michele de Sá Deschon, da Universidade Federal de Santa Catarina também, que passou de membro suplente para titular, mas infelizmente não vai poder estar presente aqui, mas mandou o seu parecer por escrito, que a gente vai ler ao final. Contamos ainda com a participação da professora doutora Priscila Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que infelizmente teve felizmente teve um assunto pessoal de última hora e não pôde estar presente aqui na defesa pública, mas já enviou suas contribuições, seu parecer por escrito. Também a doutora Daniele Herbsting-Gerhardinger, da Universidade Autônoma de Barcelona, que vai mandar suas contribuições, como membro suplente, vai mandar suas contribuições por escrito. Então, agradeço imensamente a presença de todos, em especial da banca examinadora, por dedicarem esse tempo e atenção à pesquisa da Bruna durante o feriado. Então, obrigado por ajustar os seus planos pessoais, por estarem aqui presentes, contribuindo com o crescimento pessoal e profissional dela e nosso, né? A defesa vai ser estruturada da seguinte forma. Primeiro, a candidata tem 30 minutos para apresentar a sua dissertação de forma oral, com auxílio de material audiovisual, e na sequência, cada membro da banca, no caso o professor Paulo, tem por volta de 30 minutos para fazer suas devidas arguições, e ao final a banca se reúne com os orientadores para deliberar o parecer final. Então, tanto a exposição do trabalho pela candidata quanto a arguição da banca são públicas e todos estão convidados a participar de ambas. Só peço que mantenham, então, seus microfones desligados, né, fiquem em silêncio, e a reunião da banca com os orientadores é privada, e nesse momento abriremos aí uma sala exclusiva para tal. Tá, então, lembrando que a exigência do programa é que essa sessão seja gravada para registro e para arquivo, então, ao continuar aqui, os que estão presentes dão consentimento para essa gravação. Caso alguém se sinta desconfortável, tem a opção ou de sair da sala ou se manter anônimo. Eu acho que é isso, Natália, você gostaria de acrescentar algum comentário? Não, acho que é isso aí. Não. Reforço as boas-vindas a todos e o agradecimento à banca. Obrigado. Então, Bruna, então é isso, o palco é seu, você tem 30 minutos para a sua apresentação. Boa sorte. Obrigada. Bom, vou entrar aqui. Deixa eu ver como eu fecho isso aqui. Tá todo mundo enxergando? Sim. Dá para ver? Obrigada. Sim. Bom, então, meu nome é Bruna, é um prazer estar aqui para falar, né, defender esse trabalho que eu fiz durante 2 anos e meio. E, bom, é isso, né? Então, o título da minha dissertação é Mudanças na pesca artesanal com os botos e o papel das interações cooperativas entre os pescadores, né? O meu orientador é o Maurício Cantor e a minha co-orientadora é a Natália Hanazaki. Bom, sistemas socioecológicos, eles enfatizam a integração das pessoas como parte da natureza. E dentro desses sistemas, a gente vai ter processos sociais, como fatores culturais, tecnológicos, econômicos, né? E processos ecológicos, como dinâmica de populações, cadeia alimentar, fatores abióticos, bióticos e afins. A pesca artesanal, ela é conceituada como um sistema socioecológico, né? E ela vem passando por diversas mudanças e alterações que estão acontecendo em diferentes escalas e velocidades. E elas vão afetar os processos sociais e ecológicos desses sistemas.
Bom, e essas alterações, elas são alterações ambientais, climáticas, econômicas, tecnológicas, socioculturais, demográficos e também fatores de governança. Bom, a percepção que os indivíduos têm sobre o ambiente que eles vivem, né? E nesse caso a gente fala dos pescadores, são elementos chaves, né? E são muito importantes para uma gestão baseada no ecossistema e também nos esforços adaptativos frente a essas alterações que eu acabei de citar. E a forma como o indivíduo aprende sobre o ambiente, né? E o sucesso dessa aprendizagem pode afetar a estrutura e a conectividade das relações sociais entre os membros de uma comunidade, né? E pode fortalecer e influenciar o comportamento cooperativo desses membros. Bom, em Laguna, a gente tem um sistema socioecológico fantástico, que é a pesca artesanal com os botos. Bom, essa pesca, ela acontece em diferentes pontos dentro da Lagoa de Santo Antônio, né? E principalmente também na saída, aqui na boca da lagoa, né? Principalmente aqui na Tesoura. E que é onde a gente consegue, né? Onde tem vários turistas e afins que conseguem enxergar essa interação, né? De forma mais fácil. Então, os botos, como que acontece isso, né? Os botos, eles conduzem cardumes, né? Principalmente de tainha, em direção a pescadores que vão estar enfileirados aqui nesses pontos, assim como a gente pode ver, um do ladinho do outro, tá? Isso pode ser em terra, né? Como acontece na Tesoura, onde os pescadores ficam em terra e conseguem ficar um do lado do outro, como também em embarcações, que são em pontos mais dentro da lagoa, onde fica uma embarcação do lado da outra. Então, os botos, eles conduzem os cardumes até os pescadores, eles vão fazer movimentos estereotipados, né, em que o boto vai em que o pescador ele vai entender, né, como um momento, né, como um sinal exato para jogar a tarrafa. Bom, e rola em alguns certos pontos, como na Tesoura e na Toca das Cruzes e no Rio Tubarão também, acontece uma cooperação entre os pescadores, né? E principalmente essa cooperação a gente consegue ver ela muito bem na Tesoura, onde os pescadores fazem uma rotação de vagas, né? E cooperam entre eles, onde um pescador fica na vaga, como a gente pode ver aqui, ó, tá um do ladinho do outro, então um pescador fica na vaga interagindo com o boto e o outro, né, fica lá na terra, na praia, vendendo o pescado, né, a captura deles. E no final eles dividem, então, tanto a venda dos peixes como também a captura. Essa cooperação não necessariamente acontece entre um pescador com o outro, ela pode acontecer de ter grupos cooperativos, então um grupo formado por 6, 10 pescadores que cooperam entre si e fazem essa rotação. Então eles escolhem as melhores vagas, né? E eles passam um dia nessas vagas, sendo que um pescador que não coopera, ou seja, que vai lá e pesca sozinho, né? Interage sozinho com o boto e tem toda a captura para si, esse pescador às vezes não consegue chegar nessas melhores vagas porque já tem esse grupo cooperativo de pescadores, né? Então acaba que tem essa cooperação entre alguns pescadores, porém, outros pescadores preferem pescar sozinhos, né, e ter todo o retorno para si. Bom, então a minha dissertação ela está dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo se chama Mudanças na Transmissão Cultural e nos Atributos Socioeconômicos dos Pescadores que Interagem com os Botos, e o segundo capítulo se chama Forrajamento Social pode beneficiar pescadores artesanais que interagem com os botos. Então, no primeiro capítulo, a gente focou no usuário do sistema socioecológico de pesca com o boto, que são os pescadores, né? Então, a gente usou um modelo conceitual para diagnóstico de sistemas socioecológicos da Ostrom. E nesse modelo, ela mostra 4 principais variáveis, né? As variáveis de primeiro nível, que seriam o sistema de recurso, as unidades de recurso, o sistema de governança e os usuários. E essas variáveis de primeiro nível, elas vão interagir entre elas e vão trazer resultados, né, destas interações. Cada variável de primeiro nível possui variáveis de segundo nível. Então, a gente vai ter 9 variáveis de segundo nível dentro do sistema de recurso, né? Dentro da variável de primeiro nível, unidades de recurso, a gente vai ter 7 variáveis de segundo nível.
Na variável de usuários, a gente vai ter 9 variáveis de segundo nível, e no sistema de governança a gente vai ter 8 variáveis de segundo nível. Então, a gente focou mais nessas variáveis aqui de segundo nível dos usuários, né? Devido à natureza dos nossos dados. Bom, então quando a gente olha para o modelo conceitual da Ostrom, né, e olha para o sistema socioecológico dos botos, a gente tem como o sistema de recurso o complexo lagunar hidrológico lagunar, né? A gente vai ter as unidades de recurso, vão ser os botos e as tainhas. O sistema de governança, a gente vai ter a Secretaria de Pesca, a Polícia Ambiental, né, a colônia de pescadores também. E nos usuários a gente tem os pescadores, pesquisadores, turistas, né, que utilizam esse sistema. Mas o nosso foco principal vai ser os pescadores. Então, como eu comentei, né, todas essas variáveis vão interagir entre si e vão, então, dar os resultados dessas interações. Então, o objetivo desse artigo é analisar as mudanças e permanência nas características do sistema socioecológico de pesca com os botos em laguna nos últimos 16 anos, com foco, então, nos usuários do sistema, que é os pescadores. Para isso, eu categorizei, né, diversas variáveis dentro desse sistema da Ostrom, né, e utilizando um banco de dados, então, de 4 campanhas de pesquisas que foram realizadas ao longo desses 16 anos. Então, começou lá em 2004 e 2005 com a Débora Peterson, que ela utilizou para uma pesquisa dela, ela entrevistou 51 pescadores. Em 2008 e 2011, a Daiane Rosa, né, entrevistou 38 pescadores. Em 2014, o Alexandre Machado entrevistou 53 pescadores, né, para sua pesquisa, e eu entrevistei em 2019 e 2020 80 pescadores. Então, eu tinha no total 222 entrevistas. E como as entrevistas foram feitas para outras pesquisas e objetivo diferente, elas não eram iguais, né? Mas elas eram um questionário semi-estruturado, havia perguntas abertas que eu também analisei algumas para contextualizar nesse capítulo, e a seleção de participante era feita através da bola de neve, ou seja, onde um pescador ele indicava um outro pescador para a gente entrevistar, e também pela amostragem proposital, aonde a gente ia até o local e observava possíveis potenciais pescadores para a gente entrevistar. Então, isso era a amostragem proposital. Bom, então, depois de categorizar, né, os resultados, essa tabela aqui é uma tabela das 4 principais perguntas, das 4 perguntas que repetiram. Então, a gente teve 4 perguntas que repetiram em pelo menos 3 campanhas. Então, o número de entrevistados, né, a idade média, a frequência de pesca, né, se o pescador pescava o ano todo. Então, a gente pode ver que, a partir de 2014, né, na terceira campanha, a gente teve um aumento bem grande de pescadores que pescavam o ano todo, né, sendo 96% dos entrevistados pescavam o ano todo em 2014, né, e em 2019 e 2020, 81% dos pescadores entrevistados pescavam o ano todo. Na questão do tempo de experiência de pesca com os botos, né, era o tempo em anos, em 2004, a média era 26 anos, mais ou menos, de tempo de experiência com os botos, mas a gente vê que teve um aumento, né, para 31 anos, que foi a última campanha. Então, a gente vê que não teve tanta renovação, ou seja, não teve tantos pescadores novos, né, que entraram na pesca com o boto. Na questão de dependência, né, da pesca com boto, 53%, né, tanto em 2008 quanto em 2014, não dependiam da pesca, né, e 51% não dependiam. Então, mais da metade dos pescadores entrevistados durante as últimas 3 campanhas não dependiam da pesca. Em 2004 e 2005, isso não foi aplicado, pois o critério da pesquisadora era que todos dependessem economicamente da pesca, né? Então, a gente não aplicou esse dado aqui. E na questão da transmissão cultural,
37% dos pescadores em 2004 e 2005 aprenderam com seus pais. Então, a gente vê que a forma de transmissão, né, de aprendizagem, a mais comum, né, na primeira campanha era através dos seus pais. E a gente tinha ali 21% que aprenderam através do social learning, né, do aprendizado social. O que seria isso? Quando a gente perguntava, como que você aprendeu? A gente sempre ouvia a resposta de, aprendi sozinho, observando um outro pescador. Mas, então, isso se enquadra, né, no aprendizado social, porque ele está observando outro pescador e está imitando esse comportamento. Então, 21% aprenderam desta forma. Na segunda campanha, a gente vê que ainda mantém um número alto de pescadores que aprenderam através dos seus pais, mas 26% ali também aprenderam, né, observando um outro pescador. Em 2014 isso não foi aplicado, pois não havia essa pergunta no questionário, mas na última campanha a gente viu que 31% aprenderam com seus pais, né? Diminuiu um pouco, mas a maioria, 47% dos pescadores aprenderam observando um outro pescador, né? E imitando aquele comportamento. E 21%, né, aumentou bastante a transmissão oblíqua, ou seja, de pescadores mais velhos que ensinaram pescadores novos, mas que não tinham relação nenhuma de parentesco. Bom, o que a gente consegue ver nesses dados, né, nesse capítulo, é que a tesoura, ela é de fácil acesso, então tem muito turista lá, tem muito pescador que vem de fora, ali da região de Criciúma, Tubarão, que vai até a laguna para pescar com o boto, né, simplesmente por ter um interesse, por querer aprender, né, e ali na tesoura, a maioria dos pescadores não dependem economicamente da pesca, na verdade eles estão ali muito mais por lazer, enfim, por hobby. E as vagas ali da tesoura são super competitivas. Como é um número limitado de vagas, não tem espaço para todo mundo. Então, eles têm que fazer... Eles têm regras, né? Regras criadas pelos pescadores que foram relatadas pela Débora Peterson lá em 2004, né? No seu artigo, ela fala sobre essas regras institucionais, né? Que foram criadas pelos pescadores. Então, eles criam isso justamente pois são vagas muito competitivas. E, como eu comentei antes, dentro desse ponto de pesca, dentro da tesoura, a gente vai ter táticas de forrajamento cooperativa, onde vai ter grupos de pescadores que vão escolher essas melhores vagas e vão passar fazendo essa rotação entre eles, para eles não perderem essas vagas para outros pescadores, né? E tanto em 2004, lá na pesquisa da Débora Peterson, como também em 2019, 2020, os pescadores relatam esse aumento considerável de pescadores oportunistas e amadores, ou seja, pescadores que não dependem da pesca, nesse local. Então, tanto lá atrás como agora, ainda assim eles relatam que cada ano parece que tem mais pescadores na tesoura. E um ponto interessante é que a venda do pescado, da captura, é diretamente ao consumidor final. Então, se você chega na tesoura e tem interesse em comprar o pescado, você faz ali, você negocia com o próprio pescador, né, e leva seu peixe para casa. Já no pontos internos da lagoa, o acesso é muito mais difícil. É muito mais, na verdade, tu quase nem vê turista lá, pescador de fora, sabe? É muito mais pescadores locais mesmo, moradores nativos de laguna que pescam nesses pontos. Nesses pontos, a maioria dos pescadores, eles dependem economicamente da pesca, eles precisam dessa atividade. Acontece uma cooperação entre membros familiares, e é bem interessante porque quando eu pedi, como é que é a cooperação entre vocês? E eles falavam, não, aqui não tem cooperação, não é o que acontece lá, aqui não acontece o que acontece na tesoura, né? Para eles, aquilo lá é cooperação. Eles veem muito mais como, meu sobrinho às vezes vai me ajudar, meu tio vai comigo na embarcação, mas é uma cooperação, mesmo que eles não enxerguem desta maneira, né? E aqui a venda não é diretamente ao consumidor final, eles vendem para revendedores, ou seja, os pescadores artesanais que dependem da atividade, eles vendem a sua captura para revendedores que vão seguir um menor valor, né, do mercado, porque esses revendedores vão, então, vender para mercados, enfim, né, para empresas maiores. Quando a gente olha, então, para o sistema, para o modelo da Ostrom, né, onde a gente categorizou algumas variáveis de segundo nível, a gente vê que o número de usuários, né, essa variável de segundo nível, a gente consegue ver um aumento, né, de pescadores oportunísticos e amadores, principalmente na tesoura.
Mas o histórico de uso do sistema socioecológico de pesca com boto se mantém justamente, né, por causa desse aumento de pescadores que estão aprendendo através do aprendizado social. Ir lá na tesoura, ficar observando outros pescadores e, né, tentar imitar aquele comportamento e acabam aprendendo dessa maneira. Então, o histórico de uso, né, ele vai se mantendo. E na questão da dependência do recurso, a gente vê que pelo menos desde 2008, metade dos entrevistados não dependem deste recurso. No sistema de governança, né, a gente tem as regras, na verdade, uma regra operacional que foi relatada pelos pescadores em 2004, como o problema da rede de bagre, né, que era o que causava a maior morte dos botos. Isso foi relatado em 2004 pelos pescadores, foi relatado em 2008 também na campanha da Daiane da Rosa, e também, né, na minha campanha em 2019 e 2020, como a rede de bagre, como o que causa maior impacto aos botos, né? Porém, somente em 2018 é que foi aprovado o projeto de lei que proibiu a rede de bagre no complexo lagunar ali da Lagoa de Santo Antônio. E nas regras coletivas, como eu comentei antes, né, que os pescadores eles possuem suas próprias regras, isso foi relatado pela Débora em 2004, em 2005, mas isso se mantém até hoje, as mesmas regras são seguidas, principalmente na Tesoura, na Toca das Bruxas e no Rio Tubarão. E na questão das unidades de recurso, né, em 2007, então, iniciou o processo de monitoramento, que é realizado pelo Laboratório Lamac da UFSC, né, onde acompanha a população de botos, e também a gente viu que há um declínio na população de tainhas, no estoque de tainhas, né? Desde 2004 está tendo esse declínio devido à pesca industrial. E esse dado que a gente traz é um dado científico, né, de pesquisadores que trouxeram isso em trabalhos científicos, mas também a gente tem que falar da importância do conhecimento tradicional, que a gente sabe que os pescadores também relataram isso agora nas últimas entrevistas, que houve um declínio do estoque de tainha ali no complexo lagunar, ali principalmente quando interage com o boto, né? Que antigamente eles capturavam muito mais na interação com o boto e hoje eles capturam muito menos. Bom, então, mesmo sem forte dependência econômica, né, o histórico do uso ele é mantido através dessas diversas formas de conhecimento. A gente vai ter pescadores que ainda ensinam para os seus filhos, que fazem um processo de transmissão vertical, mas a gente também tem outras formas de transmissão que fazem com que se mantenha esse histórico de uso. A continuidade desta tradição, ela também está relacionada com a importância cultural e social da pesca com os botos. E outra coisa que nós notamos é que a transmissão do conhecimento, né, sobre o sistema e os atributos socioeconômicos, eles estão associados aos locais de pesca, porque quando a gente olha para dentro da lagoa, a gente tem a transmissão vertical muito mais forte, ou seja, há uma identidade cultural das famílias ensinarem seus filhos, né, ensinarem como pescar com o boto, e eles dependem economicamente dessa atividade, e diferente da tesoura, que a maioria não depende dessa atividade, e eles aprendem de forma diferente, que é simplesmente indo lá, observando e imitando aquele comportamento, né? E que é muito mais por hobby e lazer. Então, a gente consegue ver essa mudança da pesca artesanal com o boto, que antes ela acontecia muito mais por uma atividade de subsistência, mas que hoje também passa a ocorrer por hobby e recreação. Nós temos conflito entre esses pescadores profissionais e artesanais que dependem da pesca, né, com os pescadores amadores e oportunistas, né, que não dependem. Principalmente esse conflito, na verdade, né, ele foi relatado apenas na tesoura. Então, eu tive, se eu não me engano, foram 15 pescadores que pescavam antigamente na tesoura e não pescam mais, justamente por causa desse aumento considerável de pescadores ali, né? E tem pescadores, né, que me relatam que nunca foram e nem têm vontade de ir, justamente pelo que eles escutam falar da tesoura, né? Que é muito competitivo, tem muito pescador de fora, né? Então a gente precisa reunir tanto esses pescadores, né, que dependem, como os pescadores que não dependem, ouvir as duas partes, né, porque cada um tem seus interesses, né, para tentar reduzir esses conflitos que acontecem lá. No segundo capítulo, então, ele se chama
forrajamento social pode beneficiar pescadores artesanais que interagem com os botos. Bom, a decisão de participar do forrajamento social, ela é principalmente impulsionada pelos trade-offs nos custos e benefícios do forrajamento que cada pescador, né, vai ter, cada experiência, né, que cada pescador vai ter. E toma água. Bom, e cooperar com quem, né? Com quem que eu vou cooperar? Segundo o princípio da homofilia, as interações sociais, né, elas tendem a ocorrer entre indivíduos que compartilham características semelhantes, ou seja, eu vou querer cooperar com um indivíduo que vai ter alguma característica semelhante à minha. E essas características, elas podem ser biológicas, ecológicas ou comportamentais. Por exemplo, esses dois pescadores, eles cooperam entre si porque eles são parentes, porque eles possuem a mesma idade, porque os dois dependem da pesca, porque eles são amigos, ou porque os dois possuem uma reputação alta como bons pescadores perante os membros da comunidade. E cooperar ou não, ela é uma questão, porque por um lado você pode gastar menos energia, então você pode capturar mais peixes e ter um retorno monetário maior, ou por outro lado você pode gastar muita energia cooperando, vai ter que dividir a captura, então vai ter um retorno muito menor assim de peixes, ou o retorno monetário vai ser muito baixo, né? Então, o objetivo desse capítulo era mapear as interações sociais entre os pescadores, entender quem cooperava com quem na tesoura e avaliar como as características individuais e os resultados dessa interação podem influenciar no forrajamento social. A nossa hipótese é que as preferências sociais sustentam diferentes táticas de forrageio, cooperar ou não cooperar, e que essas táticas se manifestam em diferentes recompensas. Então, primeiramente, a gente mapeou quem cooperava com quem e formou, então, a nossa rede social. Depois, a gente olhou para essa rede social e tentou entender qual característica individual podia influenciar, né, nessa rede, podia explicar essa estrutura. E terceiro, a gente, então, olhou para quem capturava mais, qual tática. Aqueles que cooperavam, eles capturavam mais, ou os que não cooperavam, capturavam mais, né? Qual tática tinha um retorno maior de captura. Então, primeiramente, a gente realizou entrevistas, então fui mapeando e montei a estrutura, a rede social, testamos a modularidade da rede e fizemos também um modelo novo, né, para mostrar que ela não era o acaso. Depois a gente olhou para a rede e a gente testou essas 9 características, né, usando o modelo GLM-QAP. Então, quais características individuais, né, a gente testou? A idade, qual era a idade de cada um, a experiência de pesca com boto que cada pescador tinha, né? Ou seja, quantos anos ele pescava com um boto, se ele tinha algum parente, se ele dependia economicamente da pesca, a frequência, né, de pesca na safra da tainha, então se ele ia apenas no mês de junho ou se ele ia na safra inteira, né, qual que era a frequência dele lá na pesca. A frequência anual de pesca com os botos, ou seja, pescava o ano todo, pescava apenas 6 meses, né? Qual que era a frequência? O índice de reputação que esse pescador tinha, ou se ele não tinha, porque esse índice, como que a gente fez? A gente chegava para o pescador e pedia, quem que é o melhor pescador aqui, né? Qual que é o pescador que mais pesca bem com o boto? E ele ia citando os nomes, né? Então, a gente foi fazendo um ranking do pescador mais citado para o pescador menos citado. Mas a gente teve vários pescadores que nunca foram citados. Então, eles tinham todos eram 0, no caso, né? O número de amigos. Então, quem que eram os amigos dele, quantos amigos ele tinha, né, ali nesse local, e a percepção do benefício em cooperar, onde a gente categorizou, né, o benefício, a percepção que cada pescador tinha, porque como essa percepção, ela era bem parecida, né, ou era por causa que gastava menos energia, ou porque era bom ajudar um amigo, ou porque capturava mais, ou porque ganhava mais dinheiro, então a gente categorizou essas percepções. Bom, e daí a gente fez GLM, então, para realmente ver se a tática de cooperar era melhor ou não, né? Qual tática capturava mais. Então, a gente testou a captura total de tainha por cada pescador em função da sua tática de forrageio. E o modelo misto também foi a mesma coisa, mas a gente controlou o tamanho do módulo que esse pescador estava. Ou ele estava no módulo
com mais 6 pescadores, ou um módulo onde havia 10 pescadores, né? Bom, então aqui está o resultado. Essa aqui é a nossa rede. Os que estão em vermelho são os pescadores que não cooperam, ou seja, são pescadores solitários, né? E esse grande componente aqui que a gente consegue ver são os pescadores que cooperam. E dentro desse grande componente, a gente tem 4 subgrupos, né? Vou tomar mais um ralinho. 4 subgrupos dentro desse grande componente. Então, a gente tem um grande grupo de pescadores aqui, que são 10 pescadores que cooperam entre si, um outro grupo aqui com 6 pescadores, um outro grupinho aqui, né, de 3 pescadores, e um outro grupo aqui com 3 pescadores. Aqui a gente vai ter 2 pescadores que cooperam entre si, mas veja bem, eles estão fora deste grande componente, justamente porque só cooperam entre eles. Bom, então a gente olhou para a nossa rede, né? Nós olhamos para a rede e testamos, então, qual característica individual vão influenciar nessa rede aqui, nessa estrutura da rede, nesse grande componente. Então, o nosso modelo, ele mostrou que a frequência sazonal, ela teve uma leve efeito positivo na rede, e a percepção do benefício também, né, teve uma leve influência positiva na nossa rede, ou seja, pescadores que têm uma percepção sobre o benefício em cooperar parecida, eles tendem a cooperar, a se relacionarem, né? E aqueles que estão mais frequentes na época da safra da tainha também tendem a cooperar entre eles, né? E a reputação, ela teve um efeito dissortativo. O que seria isso, né? É como se os pescadores que tivessem uma reputação parecida, eles evitassem cooperar, né? Um efeito dissortativo. O nosso GLM mostrou que os cooperativos, eles tendem a capturar mais peixes que os não cooperativos, e o nosso GLM misto, onde a gente controlou o tamanho do módulo social, ou seja, um pescador que está dentro de um módulo com 10 pescadores, ainda assim, mesmo ele tendo nesse grande grupo, ele tende a cooperar mais, a capturar mais que um pescador não cooperativo. Bom, então, as interações sociais entre esses pescadores, elas são influenciadas por benefícios materiais, porque eles estão capturando mais, mas também por benefícios imateriais. O fato da frequência, né, dos pescadores estarem na safra da tainha, né, e eles tenderem a se associar, bom, é porque eles têm a oportunidade de se reencontrar, de formar laços de confiança, né? Então, eu estou sempre aqui, o pescador também está sempre aqui, é mais fácil a gente se associar e ter essa relação de confiança, né? E cooperar entre si. E o fato de a gente ter dissortatividade na reputação, a gente colocou 2 possíveis explicações. A primeira é que pescadores de baixa reputação, eles podem tentar ingressar em grupos cooperativos contendo pescadores de alta reputação. A segunda seria que os pescadores de alta reputação, né, de diferentes módulos, eles podem evitar formar grupos cooperativos um com o outro. E a gente tem um outro fator, é que os pescadores solitários, a maioria teve 0 de reputação, ou seja, não foram citados por nenhum outro pescador como um bom pescador. Então, essa baixa reputação geral dos pescadores solitários pode ter influenciado nessa variação de valores que a gente teve no nosso modelo. E esses pescadores de baixa reputação, eles podem não ter um sucesso no desenvolvimento de laços cooperativos, né? O que explica o fato deles terem poucos ou nenhum amigo, e raramente eles são vistos como pescadores bem-sucedidos. E futuramente vai ser interessante olhar para essa cooperação, para esses laços cooperativos, porque se o recurso tende a ficar escassos, como os pescadores artesanais vêm relatando, mas como também outros pesquisadores vêm relatando na questão do estoque da tainha, né? Se ficar escasso, será que vai valer a pena cooperar? Será que vai valer a pena eu continuar num módulo cooperativo, né? Num grupo com 10 pescadores, a gente dividir todo o nosso retorno, ou será que a gente vai transformar, né, vai mudar esse laço cooperativo para laços competitivos? Vai valer mais a pena o pescador ir por ele mesmo do que participar de um forrajamento cooperativo, né? Então, a gente fica
fica aí a questão, né, de como que vai ser essa estrutura social no futuro. Bom, considerações finais, então. Ai, meu Deus, gente, peraí. Aconteceu um problema aqui. Ai, socorro. Deixa eu ver. Bom, aqui, voltei. Bom, considerações finais. Então, o sistema socioecológico da pesca com boto, ele provê benefícios materiais e não materiais para os pescadores de laguna. Há um aumento de pescadores oportunistas e amadores no local de pesca da tesoura, e isso pode impactar, né, pode trazer impactos sociais e econômicos para os pescadores locais que dependem dessa atividade. Esses pescadores, eles precisam ter seus espaços assegurados, né, em ações voltadas à pesca artesanal com os botos, porque é muito comum ter diversas ações, né, como pesquisa, como entrevista, como, enfim, questões de sair em jornais, enfim, que traz muito pescadores da tesoura. E a maioria desses pescadores que participam dessas ações não são pescadores que dependem dessa atividade. Então, a gente precisa também tá dando uma olhada para esses pescadores artesanais que realmente dependem dessa atividade, né? Porque eles se sentem excluídos dessas ações. E essas mudanças, né, as mudanças na composição da comunidade pesqueira pode trazer implicações na transmissão do conhecimento tradicional, bem como também na persistência dessa tradição nos próximos anos, porque se os pescadores que dependem, eles estão deixando de querer passar esse conhecimento para os seus filhos, ou os filhos não têm mais interesse em dar continuidade para essa tradição, né? Será que apenas com pescadores que não dependem economicamente, será que essa tradição se mantém? Então, né, isso pode trazer impactos no futuro. Bom, essas são minhas referências que eu fiz aqui para o trabalho, para a apresentação. Quero agradecer muito a minha família, que sempre esteve do meu lado, o pessoal do laboratório, que mesmo, né, a gente tendo um ano e meio aí fazendo reuniões virtuais, sempre foi um lugar de acolhimento e muita força para continuar. Para o meu namorado, que me apoiou muito, também fez entrevistas comigo, conheceu os pescadores da Ponta das Pedras, a gente ficou muito encantado lá e foi muito bom e me aguenta diariamente. Aos pescadores que, nossa, sem palavras, assim, eu sinto muita saudade, foram essenciais, assim, para mim, trabalhar com eles foi muito bom, assim, eu aprendi muito, muito mesmo com eles, as experiências de vida, os seus relatos foram sensacionais, assim, eu tenho muito carinho, principalmente por alguns, e, bom, a toda a equipe que ajudou esse trabalho a acontecer, né, que fez toda a função, e a todos os meus amigos e amigas que estão aqui assistindo, mas principalmente para essas duas pessoas aqui que me acompanharam e estão no mestrado também, então a gente pôde ser um lugar onde a gente desabafou muito sobre questão de ciência, enfim, fazer mestrado, então principalmente para a Aline e para a Julinha, e, bom, a todas as instituições que ajudaram, né, a esse projeto acontecer, esse mestrado, e principalmente ao Laboratório LAMAC e ao Laboratório ECOI, né, que me acolheram e me ajudaram em tudo que eu precisei. É isso, gente.